Quero ler a Bíblia, aproveitando que todos estão de pé. O livro de Jeremias, separado por Deus. Amém? Será o tema, separados por Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. É um culto de missão. E Jeremias é um grande missioneiro. E aqui na Bíblia, nós às vezes preocupamos em encontrar qual dele que vamos falar sobre missão. Podemos falar sobre várias lideranças que houve. Amém? E essa é de uma delas que me gusta, porque é um profeta que se preocupa tanto no sacerdócio como também em predicar a palavra de Deus hacia afuera. Amém? É uma pessoa separada. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até versículo 12. Todos encontraram? Pode dizer amém? Glória a Deus. Eu tenho uma Bíblia nova que me conseguiram. Graças a Deus, as letras são um pouco mais grandes. Aleluia. Graças a Lore por ter conseguido a Bíblia. Estou tentando adaptar todavia, porque quando pido para abrir os versículos, sabe que quando é algo novo é um pouco distinto. Sempre encontramos um pouquinho de umas dificuldades, mas podemos superar e alcançar. Amém? Glória a Deus. Lemos a palavra de Deus. Diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Diz assim: E vino pois a palavra de Jeová e me dizendo: Antes que te formasse em ventre, te conheci, e antes que nascesses, te santifiquei, te di por profeta a las naciones. E eu dije: Senhor Jeová, he aqui, não sei falar, porque sou niño. Esta palavra já se repite lá em Êxodo. Vai ver que está dizendo, Moisés também dizendo o mesmo: Senhor, não sei falar. Glória a Deus. Amém. Seguimos lendo. Paremos nos 6. Vamos para 7. E me dijo Jeová: Não digas sou niño, porque todo lo que te enviei irás tu, e dirás todo lo que te mandei. Não temas delante de ellos, porque contigo estou para libertar. Disse Jeová. Estendeu Jeová sua mano e tocou minha boca. Isaías também disse o mesmo. Isaías também lá no capítulo 6 do versículo 8 mais ou menos. Amém? Ou antes do 8. Disse também o mesmo. E estendeu Jeová sua mano e tocou minha boca. E me dijo Jeová: He aqui, he puesto mis palavras em tu boca. Mira que te hei puesto em este dia sobre nações, sobre reinos, para arrancar e para destruir, para arruinar e para derribar, e para edificar, para plantar. A palavra de Jeová vino a mim dizendo: que vês tu, Jeremias? Uma pergunta: o que vês tu também nesta manhã? Te pergunto, o que vês tu? E digo assim: veo uma vara de almendro. Que vês tu? Uma vara de almendro. E diz assim o versículo 12: E me dijo Jeová: Bem avistos, porque eu apresuro minha palavra para poner por obra. Glórias a Deus. Pode tomar vosso assento, dando glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sempre quando nos chamam para anunciar a palavra de Deus, de casa já corro o costume de dizer o mesmo. Sempre dá um pouco de nervos, não? De anunciar, porque é uma grande responsabilidade anunciar de Cristo. Uma coisa que nós, como servos de Deus, temos que ser referência para poder falar da palavra de Deus. Porque uma vez que Deus te escolhe e te separa, Ele te cambia tu vida e tu maneira de viver. Uma vez que somos cambiados, temos que ser referência para o mundo. Então, para quando digo de anunciar a palavra de Deus, me chama e diz: mira, tem que anunciar hoje ou predicar a palavra de Deus, me nasce um nervosismo tremendo. Sempre. Me parece que estou bem aqui, mas não estou muito tranquilo. E a culpa tem R. Amém? Glória a Deus. Se estão ponendo sempre a culpa a R por alguma coisa como esta, pois assim vamos poner outra vez. Amém? Glória a Deus. Pero é gozoso anunciar a palavra de Deus. É bueno falar de Deus e prazeroso em falar do Senhor. Amém? E no culto de missões como este, é melhor todavia falar sobre a missão, sobre a necessidade que há de anunciar a palavra de Deus. Amém? Nós vemos a história de Jeremias. E Jeremias vem de uma família sacerdotal.
sus padres, sus abuelos, su familia era sacerdotes. Pero Deus tinha um plano distinto para ele, para que ele fosse profeta, para que ele fosse um anunciador da palavra de Deus. E às vezes muitos querem escutar profecia, mas na profecia naquele tempo era muito distinta das profecias, de algumas profecias, que a Bíblia diz que nós podemos mirar a profecia, não juzgar a profecia, mas não é profeta. Aí não vamos nem entrar nesse tema, vamos deixar um pouquinho ao lado. Pero é importante aqui, saltamos sempre o mesmo. É importante que quando Deus separa uma pessoa para algo específico, às vezes nós encontraremos dificuldade. Henry, quando me chamaste, quase eu digo, mira, estava trabalhando, Dale já saído daqui, está por aí atrás. Estava Dale comigo, era as 10 da noite ou 9, e eu estava trabalhando todavia. E estava preocupado, eu digo, agora, bueno, eu digo sim. Sempre digo sim, pastor, quando me chamam para anunciar a palavra. Não sei se é bueno ou se é malo. Às vezes eu me encontro, às vezes dificultoso. Quando digo el sim, depois digo, não posso dizer el não, porque já dito sim. A palavra do crente é sim, sim, não, não. E isso, irmão, leva um peso tremendo quando tu corre a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, sou um ninho todavia. Dizia que era ninho, mas o Senhor ressalta dizendo, não, tu não podes dizer que eres um ninho, já te he dito que vá aplicar e ensinar o que te he ensinado, e tenderá que falar. E às vezes nós não queremos correr essa responsabilidade, e cada um de nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, dá igual quem seja ninho, ou seja grande, ou seja pequeno, não importa, há que anunciar, e chegou os melhores tempos de anunciar a palavra de Deus. Ha chegado o melhor tempo de seguir anunciando a palavra de Deus. Se alguém ainda não ha percebido, o que se está sucedendo é um despertamento para a igreja de Cristo. Receba como lo queira receber, interprete da maneira que queira interpretar, mas eu interpreto da maneira esta: o que está sucedendo em esse tempo é para um despertamento espiritual. E sabe o que, irmãos? É tempo de agradecer ao Senhor também. Sabe quantas pessoas se ha ido? Muitas. Em Espanha, mais de não sei quantos mil pessoas, de cento e não sei quantas mil pessoas se ha morto. Isso é quase igual jogar na loteria. Tu te escapaste, está com vida. Não é para estar jogando, mas sim para fazer a vontade de Deus e anunciar a palavra de Deus. Este é o objetivo que Deus tem preparado desde tu formação. Desde um princípio, Deus tem isso para cada um de nós. No momento que Cristo ha venido, Ele ha liberado o reino para que nós tomar e poder anunciar a palavra de Deus. Nós agora somos liberados para poder anunciar a palavra de Deus, pero encontramos certas dificuldades. E essa certa dificuldade ou circunstância, ela vem, sabe para quê? Aqui falava no versículo 12, no versículo 10 dizia assim: mira que te he puesto em este dia sobre nações e sobre reinos, para arrancar e para destruir, para arruinar e para derribar. Arruinar, destruir, derribar. De que reino estamos falando? Estamos falando de reino espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra carne nem sangue, mas sim contra potestades celestiais. Estamos em um mundo onde nós temos que revestir da glória de Deus para poder anunciar a palavra de Deus. E sempre vemos na vida de Moisés, quando é chamado por el Senhor, ele excusa-se também, dizendo: Senhor, não sei falar, tenho dificuldade, hablo um pouco tardo, eu tardo um pouco para poder falar, porque tenho problemas, dificuldade para falar. Sempre nos vai surgir uma pequena excusa para dizer não. Pero Deus nos ha separado para anunciar a palavra dele. Nós somos agora elegidos, escolhidos de Deus, separado, nação santa, eleito por Deus, escolhido por Ele. E por que não anunciar a voz do Senhor? Por que não clamar? Sabe o que era interessante em Jeremias? Que ele não tinha medo, ele parava delante do templo e começava a anunciar. Jeremias capítulo 7, versículo 2. Ele parava delante do templo e dizia: mira, assim és a palavra do Senhor. Me dijo o Senhor, me habló o Senhor, e eu tenho isto para dizer: se não consertais vossa vereda, Deus venderá com fogo e destruirá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando há que predicar outra mensagem distinta, há que predicar.
Me gusta quando há que predicar sobre prosperidade, porque é muito bueno. E a igreja também gusta, mas também todos temos que entender que há tempo para cada das coisas. E o tempo agora é tempo de levantar a cabeça. É tempo de predicar a palavra. É tempo de anunciar a verdadeira evangelho do Senhor. É tempo de parar delante de que seja e anunciar a Cristo sem temor. Sem temor, porque somos nação santa, elegido, separado por Ele, por Deus. E vem em circunstâncias como esta, e sabe o que? E pensamos a dizer, mira, a coisa se ha complicado, é que Jeová sigue. Em aquele tempo que Jeremias parava delante do templo para predicar, havia situações complicadas. Se ler o versículo capítulo 7 de Jeremias, depois de 2 delante, que ele para delante do templo, mais abaixo ele dirá, mira, há prostituta, há prostituição, há não sei o que, e ele começa a profetizar e dizer, mira, se isso não sai de meio da casa de Deus, não há como o Espírito Santo operar, e se isso não suceder, não há como haver um despertamento, se isso, o que passa agora, não suceder, não haveria um despertamento. Aleluia. Hoje as igrejas se unem mais, todavia parece. Em Brasília eu visto um clamor tremendo. É um sítio que eu vou a dizer mais, porque é minha terra e tenho que miro por aí muitas coisas, muito noticiário, e vi vários dias que alguns programaram ayuno, incluso o próprio presidente aceitou que ayunara a igreja, que pararem todos, tanto católicos como evangélicos, seja o que seja, pero com a crença em um Deus, que Deus poderia solucionar a situação. Chegou um vírus tão tremendo agora em Brasília que parece que está incontrolável, mas não está incontrolável. Nada está controlado. Tudo está bajo las manos de Deus. E quando a igreja de Deus une para clamar, para suplicar, ressuscita mortos, sana enfermos, há cura e libertação. Porque quando estamos unidos em um só propósito, há uma ação de Deus em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. E o versículo de Jeremias também, capítulo 8. E capítulo 8. É interessante o capítulo 8, versículo 7 de Jeremias. Sabe o que passa nesse versículo? Jeremias, ele começa a mirar a beleza do céu, começa a mirar, ele era como um poeta, era um homem tão estratégico, e parava, e Deus estava falando em cada momento com nós outros. E Jeremias entendia que Deus estava falando com ele através desse versículo. Leia, mira o que diz o versículo. Aún la cegonha en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo não conoce el juicio de Jehová. Somos tercos, y los animales listos. Conoce o tempo e las estações, se preparam para o tempo, e em aquele tempo se aparece. As golondrinas, quando está cerca do verano, se reúne um montão e começa a ser, não? Quando está cerca do verano, é verdade, as golondrinas começam a volar aí e tal, aquele montão e tal, quando está cerca do verano. Conoce as estações. Nós outros somos filhos de Deus. Às vezes não conhecemos e nem entendemos por que passa o que passa às vezes. E não é que Deus nos advirta de assuntos como os que passam. Não é que Deus não esteja falando com a igreja. Deus siga falando com nós. Deus siga aí falando com nós de uma maneira ou outra. E Ele disse: mira, vê os pájaros e estão alegres cantando no céu. E já sabe que o Senhor está cerca o verano, que está cerca aquele tempo. E sabe o que passa com nós outros? Às vezes, para glorificar ou adorar o Senhor, há que haver um toque de dizer: mira, levante a mão, exalta, salta, pula. E cachorro na mais aleluia, glória a Deus. Não é necessário gritar. Até os ninhos glorificam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. É uma coisa que tem que ser natural de nós outros. A glória e a honra é para o Senhor. A adoração é para Ele. Quando nós outros sacamos tempo para adorar a Deus, é para adorar ao Senhor. Por isso a Bíblia diz: não esteis afanoso, não esteis preocupado, porque se Ele cuida de um pássaro, como não vai cuidar de nós outros?
Aleluya. Deus puede cuidar de ti. Deus tem cuidado de las naciones de una manera u otra. Tudo que passa é para o despertamento da igreja. Tudo o que passa é para que nós despertamos e adoramos, rendimos glória ao Senhor. Jeremias entendia, disse: Senhor, aí veio os pássaros glorificando e te adorando. Eu também te adoro, eu também te glorifico. Aleluia. E muitas vezes nós outros não entendemos o significado de adorar o Senhor. Pensamos que a adoração é quando estamos no culto cantando as canções e já está. Não, a adoração é aquele que nós outros paramos dentro da igreja, na casa de Deus, e nos reunimos com um propósito de las coisas de afuera quedarão afuera, e as coisas que está adentro da casa de Deus queda dentro da casa de Deus. Então se diz: esse tempo é para glorificar, para adorar, para exaltar ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Deus poderoso, Santo de Israel. Aleluia. E às vezes não entendemos que venimos à casa de Deus. Falamos: não sei. Por isso que eu digo, naquele tempo a profecia não era fácil. E às vezes o mensagem, às vezes nós queremos aplicar o mensagem e dói a nós mesmos. Nos dói às vezes Jeremias. Sabe o que passava? Jeremias é o profeta de orão da Bíblia. Pero eu entendo ele tinha sua parte sacerdotal, e por ter essa parte sacerdotal preocupava, pero primeiro ele lançava a palavra, primeiro ele estava ainda no templo parado, no capítulo 7, versículo 2, anunciando ao Senhor, e dizendo o que o Senhor lhe havia dito, eram duras palavras, era dura a palavra do profeta, e a gente começava a questionar e dizer: este habla demasiado coisas, pero não, ele falava o que o Senhor lhe dizia, pero depois ele parava e orava: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Começava lá com o Senhor, porque ele tinha a preocupação com o povo, o cuidado com o povo. Tinha seu cuidado também. E às vezes nós outros não entendemos isto. Às vezes queremos só aquela palavra que nos anima, nos alegra nosso ego. Missioneiro é duro. Campo missioneiro não é fácil. Del campo missioneiro tu vai encontrar religiões. Tu vai encontrar coisas que estão aplicadas que não é verdade. Então tu tem que anunciar a verdade, porque a Bíblia de Deus é a verdade. Amém? Então quando começamos a anunciar o que é a verdade, a palavra de Deus, confrontaremos com pessoas que não estarão de acordo, mas tu tens que falar, tu tens que anunciar, não importa. Moisés, quando está todavia sendo preparado, no capítulo 4, ele dizendo que não sabe falar, ele chega no 5 e diz: agora eu vou, porque Jeová me mandou. Então se começa a anunciar a palavra de Deus, e quando está anunciando para no Egito, ao rei Faraó, a Faraó naquele momento, e Faraó está aí, escutando o que está dizendo, e ele disse: mira, Jeová me mandou de quem é Jeová? E pergunta, não? E agora o que? O que disse Moisés? Não, Jeová nos mandou celebrar uma festa, porque seu povo havia clamado e suplicado para que isso sucedera, mas agora me envia a mim, para que eu anuncie isto a ti. Pero quem é Jeová? Quantas vezes nós outros encontramos com a mesma palavra do mundo aí afuera? E quando vamos anunciar, e agora, pastor, está bueníssimo, porque estão por ao vivo, estão por internet, estão por todo mundo predicando a palavra de Deus agora. Agora está mais aberto. Isto foi um ensinamento, pastor, tremendo para a igreja. Nós outros não praticava isso, porque às vezes tem coisas que nós outros a gente vai pensar. Não digo que o pastor pensava, isso digo eu, no meu pensamento. Que às vezes pensamos, digo: ah não, essa coisa de estar aí divulgando assim por internet, eis aparecer. Não, nós outros temos que aparecer sim, porque a Bíblia diz que nós outros somos luzes. Somos luz, temos que aparecer, tanto no trabalho como no dia a dia, temos que aparecer. Aleluia. E às vezes estamos mais escondidos que aparecidos. Estamos mais debaixo do púlpito do que delante do público. E do público. Aleluia. E sabe com que as pessoas te conhecem? Com tus atos, tus hechos, com tus hechos. Os hechos nossos, às vezes, é o que nos distingue quem somos. Que pessoas somos, porque quando tu começa a conhecer uma pessoa, o que conhece dela? Os hechos, amém? Glória a Deus. Pastor, quanto tempo? Eu não he visto tempo, não sei. Vale, dejo 10 para você. Amém, glória a Deus. Me gusta complicar em tempo. Isso é importante, sabe o que é isso? Isso é uma disciplina que aqui tem. Amém, glória a Deus. Mas seguimos aqui em Jeremias, não perdemos o foco. Jeremias todavia sigue aí anunciando a palavra de Deus. Chegamos no capítulo 17 de Jeremias,
e capítulo 17, versículos 7 e 8. Aleluia. Dice o seguinte: bendito el varón que confía en Jehová. No Salmo capítulo 23, el versículo capítulo 27, bendito el varón cuya la confianza es en el Señor. Glória a Deus. Aqui também Jeremias disse o mesmo. Ele aprende com Davi muitas coisas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de que sequía não se fatigará e nem deixará de dar fruto. Em que tempo temos que anunciar a palavra de Deus? Em verano, ou inverno, primavera, outono? Qual estação é o tempo apropriado para anunciar a palavra de Deus? Qual estação está buscando nós outros para poder anunciar a palavra de Deus? Qual é a estação que você desde sua casa está planeando para poder anunciar a palavra de Deus? No frio, no calor, no tempo mais cálido ou naquele tempo mais tranquilo? Qual é o tempo de anunciar a voz do Senhor? Qual é o tempo que tu será a boca de Deus sobre a terra? Oh, glória, aleluia. Qual é o tempo? Aleluia. Em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Te hago a pergunta que o Senhor ha hecho, você me contestará no versículo de Jeremias capítulo 1 e o versículo 11. Eu leio o 11 e você lê o 12. Vamos fazer isto. Vamos ver. Eu vou ler o versículo 11 e você vai ler o 12. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 11 estarei lendo eu e o versículo 12 estarei lendo você. A ver se nós outros entendemos o que quer dizer esse versículo. E diz assim: a palavra de Jeová vino a mim, dizendo: que vês tu, Jeremias? Que vês tu, Castro, neste tempo? Que vês tu, Castro, neste tempo? Que está vendo? E diz assim, e veio uma vara de almendro. Viu uma vara de almendro. Resposta, igreja, versículo 12. Oh, glória. Qual é o tempo de anunciar a palavra de Deus? Qual é o tempo? Ele disse: e me dijo Jeová, bem visto, porque eu apressurarei minha palavra para poner por obra. Eu apressurarei minha palavra para pôr obra. Não disse, esperarei el verano para poner por obra. Disse, apressurarei para poner por obra. Neste dia, tu estás sobre reinos e sobre pueblos e nações. E agora é o momento de anunciar a palavra de Deus. É tempo. Oh, glória. Estamos no tempo de anunciar. Esse é o momento de anunciar a palavra de Deus. E logo há uma indagação, uma pergunta tão tremenda que está em Romanos 14, 15 e versículo 17. Todo conhece, quando começamos a ler os versículos são bastante conhecidos. Bueno é isso, que conhecemos todo isto. E Jeremias era conhecido desde o ventre. A separação de Jeremias estava dentro do ventre. A preparação de Jeremias, sua família era uma família sacerdotal, estava preparado para a palavra, tinha conhecimento da palavra, pero não houve nadie na Bíblia que não dissera: eu não sei falar, tenho uma pequena dificuldade. Pero o Senhor disse: não diga que eres niño, não digas que tenha dificuldade, não digas, porque tu conheces a palavra. Mira o que diz Romanos capítulo 10 versículo 14 e 15 e el 17. Como pois invocaremos aquele em qual não hão creído? E como crerão em aquele que não há ouído? E como irão se haver quem lhes predique? Não há quem predique. Não há quem predique. Romanos sigue rondando até o dia de hoje este versículo.
Esse versículo tem um peso tremendo para nossas vidas. Não estou dizendo aqui a pastores e nem a obreiros, pero sim a igreja de Cristo. Estou falando para a igreja de Cristo. Não estamos separando aqui as hierarquias, aquilo que hemos construído como separação de obreiros, diáconos e tudo isso. Estamos falando da igreja, porque essa palavra é para a igreja. E a igreja é eu e você também é igreja. Amém? Glória a Deus. Como vamos predicar se não há quem predique? Como irão sem haver de quem lhe predicar? Quem vai predicar? Quem? Quem está disposto a predicar a palavra de Deus? Quem está disposto a predicar a palavra de Deus? A vida do missionário é a que mais me impacta. Eu não tenho tanto valor como missionário, parece. Parece que me falta peso. Eu sei que com meu dinheiro posso ajudar a missões, isso é bueno. Eu sei que com minhas contribuições não posso chegar aos missioneiros. Pero irmão, de verdade, isso será dependente de cada um de vocês. Não são todos, hein? Não são todos que vai passar isso, porque você está na posição a qual Deus te ha posto. Pero a mim às vezes me incomoda e digo: Senhor, parece que hago tão pouco para ti. Parece que não estou fazendo nada. Parece que estou assentado sem fazer nada. Nada. E me questiono muitas vezes. Não sei se te paraste para refletir no que tu está fazendo para Deus. Estamos aproveitando bem o tempo agora para anunciar o que é a palavra de Deus? Estamos sacando tempo para adorar o Senhor? Como é dito no princípio, venimos à casa de Deus e nos reunimos, não para nos mirar, mas sim para adorar. Venimos aqui a esta casa com um só propósito, porque dentro da sua casa às vezes é complicado fazer este culto desta maneira que hace agora. Pero aqui, mano, tu tem liberdade de saltar, tu tem liberdade de glorificar, tu tem esse momento de poder fazer o que te dê a gana agora delante do Senhor, fazer como Davi ha hecho, rasgou suas vestiduras delante de Deus e adorou ao Senhor, começou a adorar. Se tirou sobre o suelo e começou a adorar, rasgou sua cabeça e começou a adorar. Nós outros, que sacamos? Posturas, temos muitas posturas. Aleluia. Temos mais posturas do que adorações. Temos mais tempo para nos ver nos espelhos como se vestimos do que como adoramos a Deus. Oh, glória, era mais Surianda, Arabachere. Não te preocupe, porque a palavra serve para mim também. Glória a Deus, é o primeiro que está sendo, sabe, recebendo. O primeiro sou eu, por isso que é dito, me incomodo às vezes ver missões e digo: Senhor, eu estou fazendo o quê? O que estou fazendo? O que estou fazendo? Pastor, é dura a palavra esta. É duro, meus irmãos, dizer a vosotros que nós necessitamos chegar à casa de Deus e sacar esse tempo para adorar o nome dele. É duro dizer que agora nós estamos mais callados do que antes. E por que estamos tão callados? Pela mascarilha que nos atrapalha, que nos molesta adorar. No que nos está molestando adorar o Senhor? No que nos faz perder este tempo? Vou dizer, domingo passado Deus me disse e eu queria quedar callado aqui. E o Senhor me disse: mira, isto lo que ha hecho ha sido uma simulação para o arrebatamento. El Covid-19 piou todos desprevenidos, reino e terra e todos, e nada estava preparado. Nadie estava preparado no mundo. Nadie estava à altura de lo que iba a passar. Nadie estuvo, nem rei, nem reina, nem os mais poderosos e nem os mais grandes. Deus demonstra sua glória de uma maneira tremenda. Entenda quem quer entender. Deremais, surecorou. Deus está nos incomodando para uma adoração ao Senhor, sem medo, sem temor. É tempo de anunciar, é tempo de predicar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Quero ler mais um versículo aqui, já estou quase finalizando. São Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E dizendo o Senhor Deus, imagino Deus falando assim à igreja diretamente, dizendo desta maneira: o céu e as terras.
a terra passarão, pero minhas palavras não passarão. Glória. Porque passa tudo. E por que diz o céu e a terra passarão, pero as palavras do Senhor não? Sabe por quê? Porque Ele nunca cambiou. Ele nunca ha perdido. Desde o princípio Ele é e seguirá sendo hoje, amanhã e eternamente o mesmo Deus. Aleluia. Ele sigue sendo o mesmo. Ele sigue sendo de ayer, o de hoje e o de sempre. Por isso eu digo, porque a igreja pode cambiar aquelas adorações, daquele círculo de oração, das irmãncitas que iam com as faldas, todos os jovens, todos os mais assim antigos conosco, as irmãs que iam com as faldas aqui, e iba minha madre até o dia de hoje tem esse círculo de oração na igreja que nós congregamos, e ela vai por la manhã, às 8 da manhã, isso é toda a semana, hein? Isso é toda a semana, é algo habitual. A adoração a Deus é algo habitual. Sem adoração não podemos alcançar a Deus, e sem a oração é impossível alcançar a Deus. Não me diga quantos que você que não ora tem intimidade com Deus. Se você não ora, não há intimidade. Não há. Há pessoas que pensam que vem na igreja e está tendo intimidade com Deus. Equivoca. Que digo, a palavra é dura. A palavra é dura. Hoje não estou predicando o que predico nos médicos. Quando me toca predicar o médico é algo distinto. Mas hoje predico algo bastante duro, tanto para mim como para você. Não há. Se não há oração, não há comunicação com Deus. Não há intimidade com Deus. Se não há ayuno, não há um sacrifício. O sacrifício, sabe qual é, pastor? É dia de domingo na igreja. Vai a sacrifício. Vai a sacrifício que está sendo a Deus. Interprete bem o que é sacrificar, Senhor, hacer um sacrifício. Interprete bem as coisas. Muita gente se equivoca, crendo que está vindo na igreja, e aí diz, não, eu saquei domingo para vir e hago um esforço tremendo. Eu entendo isso. Eu entendo que aqui todos têm seus azeres, que tudo tem sua ocupação. Uma coisa eu quero deixar claro: sem oração, sem intimidade com Deus, é impossível tu ver a glória de Deus. É impossível tu sentir cambio em tua vida. É impossível tu sentir a presença de Deus. Jeremias sentia a presença de Deus ao mirar o céu e ver os pássaros cantando. Ele via toda aquela estação chegando. E sabe por que perguntou Jeová sobre, e disse, ha visto bem a almendra? Porque a almendra, ela quando chega à estação, ela não falha, os demais falham. Pode venir a higuera e não dá o fruto, mas a almendra dará seu fruto. Dará seu fruto, não importa, pero dará seu fruto. E esse tempo é tempo de dar fruto, é tempo de mostrar os frutos que temos, é o momento de ensinar o que temos, irmãos. Finalizo dizendo em Mateus capítulo 28, capítulo 28, versículo 20, 19 e 20. O que diz aí? Portanto, ide a ser discípulos a todas as nações, bautizando-os em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando que guardem todas as coisas que nos hei mandado. E é aqui, eu estou com vosotros hoje. Quantos dias o Senhor estará contigo? Sabe por que há aquele crente, aquele inimigo? Nós lutamos contra a potestade. Quando às vezes nós estamos passando por uma aflição, e por isso que é dito da oração. Se vocês é um crente que ora, o inimigo não te vai atacar. Sempre estará com uma sorriso em el rosto. Sempre tenderá uma sorriso. Porque quando o inimigo chega para te atacar e diz, onde está este que não o viu? Se é quitado o emprego, siga adorando. Se é sacado toda a sua família, siga adorando. Se há passado circunstância, enfermidade difícil de recuperar, siga adorando. Se há passado algo grave com ele, siga adorando. Se o trabalho se parou, siga adorando. É bonito não hablando. Aí muitos dirão, e aí é fácil falar. Não é que daqui é fácil falar, é que eu he vivido. E nós só podemos falar do que hemos vivido. E sofrimos às vezes com isso, com essa situação. Mas uma coisa que quero dizer: nunca deixe de adorar o Senhor, porque a Bíblia diz
y estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amém. Amém. Assim termina essa palavra. Deus escolheu Jeremias desde seu ventre, do ventre de sua madre. Lo separou muito antes de formar ele. E tu crê que Deus não te ha separado muito antes para que tu esteja lamentando por uma pequena circunstância? Ponemos de pé. Ponemos de pé. Quero terminar com uma oração. Aleluia. Oremos ao Senhor, agradecendo a Deus por la vida de los misioneros que estão no campo. Agradecendo a Deus por esta igreja, que é uma igreja missioneira, a qual o Senhor levantou homens e mulheres. Se você lê e entra em página de internet, verá a história de Ministério Coinonia. Muito bonita, pastor, e bem comentada. Amém. São pastores e homens e mulheres de Deus que Deus puso nesse lugar para fazer a obra de Deus. E outro que segue por aí, predicando a palavra de Deus, que é o pastor Sila. Amém, me gusta muito sua maneira, um homem muito humilde, um homem de caráter, um homem que com sua própria personalidade tem seu testemunho. Eu quero orar por esses missioneiros que nós outros conhecemos e os que não conhecemos, os que han perdido famílias, han perdido as suas mulheres, aqueles que suas mulheres às vezes foram até violadas. Você não sabe a circunstância de um missioneiro, você não tem ideia. Examina na vida de um missioneiro, você orará. Porque quando você vê Cristo, você vê sendo Cristo massacrado, sofrido, retirado de sua família, esculpido, sendo açoitado, sendo passado na lança em seu corpo. Isso parece uma história, mas não é história, é verdade. É verdade. É verdade. E o que vem, todavia, prepara-te, porque todavia é só um começo. É só um começo de lo que vem. Se tu não está preparado, lo sinto por você. Não espere chegar no momento crítico para dizer que está se preparando. Não espere chegar no momento de dolor para que se prepare. Se prepare antes, porque vem tempos difíceis. Oh Deus, Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida dos missioneiros que estão no campo missioneiro. Oro pelos pastores dessa igreja, Senhor, que está no campo missioneiro em Espanha. Está em um lugar, Senhor, árduo, Senhor, de onde nós outros, para ensinar a palavra, temos que ter muita estratégia, Senhor, e sabedoria de lançar palavras, para que esta nação venha entender, Senhor, tus propósitos. Senhor, como ser humano, nós outros somos tão torpes, Senhor, tão entendíveis, às vezes não entendemos nada, parecemos que entendemos, e às vezes não entendemos nada, Senhor. Pero, Senhor, quando Jeremias mirava os pássaros, entendemos, Senhor, que ele disse: olha a obediência que há nos pássaros, olha, mira a obediência que há em eles, e mira nós outros como somos desobedientes e mal agradecidos às vezes. Não sabemos te agradecer, Senhor, sabemos só, Senhor, em aquele momento que a coisa está bem, sabemos dizer glória, pero, Senhor, no momento mal também dizemos glórias. Hemos aprendido, Senhor, que Tu és nosso Padre, nosso Rei, Senhor, que o controle e o domínio de tudo está em tus manos, Senhor. O reino, Senhor, está debaixo, Senhor, tu direção. A terra, Senhor, está bajo tu domínio. Nós outros estamos bajo tu domínio, Senhor. Senhor, por isso queremos te alabar, Senhor, nesta manhã, por a vida de aqueles que começou a obra do Senhor desde um princípio. Dos missionários que saíram, Senhor, desde suas casas, deixando sua família, deixando, Senhor, aquele que mais lhe importava, e sem nenhuma preocupação, e dizendo: Ele, Senhor, cuidará de mim, porque Ele tem cuidado de mim todos os dias, e não me deixará até o fim de todo. Ele estará comigo, Senhor Jesus. Por isso te pido, bendice as nações. Bendice cada missioneiro que está colocado em cada nação, guardando sua vida, livrando, Senhor, dos desafios, Senhor, livrando de morte, Senhor, sacando os laços de morte, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as nações em tus manos, é nosso pedido nesta manhã, e que o Senhor venha nos bendecir mais aún. Glória ao nosso Senhor Jesus. Que Deus bendiga toda a igreja, que Deus bendiga o pastor pela oportunidade, e que Deus o bendiga mais. Aleluya. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí!
Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta